Fala pessoal, começando o 11º episódio, terceira temporada, Bebeto na área, e eu já vou jogar aqui pro meu lado, como eu sempre falo isso, maravilhosa, diva. Oi, Thaís. Oi, Bebeto, Tá tudo bem? bem? Eu tô bem, você? Eu tô maravilhoso. Ah, então arrasou. Quer meu telefone? Já tenho. Ai, linda. Vamos começar então? Vamos. Preparadas? Preparadas? Porque hoje tem double mulheres maravilhosas aqui. Mas quem tá com a gente também? A Mafiosa Comida de Rua. Fala um pouquinho dela, Thaís. Gente, a Mafiosa Comida de Rua fica localizada na rua? Vereador Antônio Nogueira de Oliveira, 730, mas daqui a pouquinho eu vou contar mais uma novidade, tá? Que a gente já teve o ok pra falar, viu, Thaís? Ai, sério? Sério? Já vai contar? Vou contar daqui a pouquinho. Primeiro a gente fala do cupom. Fala aí o cupom. Isso, o cupom é Qual Rolê RP, tá? São 10% de desconto para compras acima de R$60 e é um cupom por CPF. Fechou? Que maravilha, Fechou. hein? Você não pode perder essa, tá? Mas a novidade é segunda unidade, tá? Então eu já vou trazer pra você segunda unidade no Shopping Santa Úrsula. Arrasou. Sabia dessa? Nossa. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Bem no Parabéns, centro. Índia. Valeu, Índia! Sucesso! E quem tá com a gente também é o Porks, que fica na Avenida Independência 2345, é instagramável, é delicioso e claro que tem o chopp. E tem o Gruler também, que a gente adora, que vem, ó, com essa coisinha linda aqui. Aí, Então, agora passa eles lá. estão no iFood, Tá no viu? iFood já? Tá no iFood. Que sucesso, mais uma novidade que eu não sabia. Tô Pra sabendo você agora. aí também, tá? Tem no iFood também. Mas você pode passar lá na Avenida Independência 2345 e quem tá com a gente pra curtir sextas e sábados. Sextas e sábados, às 23 às 5 da manhã, Yes Beach Club, na rua Marechal Deodoro, 2180. Uau! Open bar, ó, Beach, delicinha. Maravilhoso, então, ó. Dicas dadas, bora começar? Bora. Bom, eu vou trazer aqui agora um pouquinho. Ela é maravilhosa. É mesmo? Eu já acompanho ali um pouco da saga dela no Instagram. Bom, arquiteta formada em arquitetura e urbanismo pelo Centro Universitário Barão de Mauá, formação em design de interiores e muito mais que a gente vai trazer aqui. Ela é ribeirão-pretana, estou falando de Rafaela Furtado. Seja bem-vinda, Rafa. Ah, muito obrigada pelo Maravilhosa, convite. imagina, eu tô feliz com você aqui. Falei pra Thaís, Eu vamos também. trazer uma arquiteta, vamos bater um papo legal pra ser diferente, né, Thaís? Com certeza. Preparada? Vamos Preparada. começar? Sim, aceito o desafio. Bora, então, dado o play, tá? 11º episódio começando. Thaís, você quer começar? Eu começo? Ah, é você, Bebeto. Dá as honras. Uau! Rafa, quando começou essa vontade de ser arquiteta? Conta um pouquinho pra gente aí. Ai, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Primeiro, obrigada. Eu comecei na minha carreira em arquitetura, eu acredito que é assim. Desde criança, eu sempre gostei, sabe, de arte, de brincar em relação à casa. Brincava de The Sims quando tinha um pouquinho mais de idade para conectar assim com a construção, porque o The Sims é um joguinho de construção. Exato. Que o menininho vai vivenciando essa experiência na casa. Então, eu acredito que desde lá de infância. Mas teve uma vez que eu estava no meio do ensino médio e eu precisava pensar, né, o que eu ia ser. Eu pensava, vou ser psicóloga, vou ser bailarina, vou ser aeromoça. Vinha várias coisas na minha cabeça. Mas meu pai veio e falou assim, Rafa, por que ao invés de você pensar em fazer uma faculdade já pensar qual que vai ser a sua profissão, faculdade, por que você não faz um curso técnico? E me trouxe um panfleto, de um curso técnico que é do Centro Paula Souza. E eu olhando lá as opções e tal, eu estava no segundo colegial ainda, o pessoal ainda da minha turma não tinha se decidido, né? Eu falei, vou lá ver o que tem de curso. Eu olhei os panfletos, tinha nutrição, secretariado, e eu li design de interiores. E aí, eu fui ler a descrição, né? Porque eu não sabia o que significava, mas achei bonito o nome. Simplesmente assim. Achei lindo esse nome, fui ler a descrição. É sobre desenho. Então, é desenho de móveis, desenho de luminária, desenho de ambientes. Então, a palavra desenho sempre me chamou a atenção, porque eu sempre gostei, né, de pintura, de arte, de desenho. Expressões artísticas sempre me chamaram a atenção. Então, essa palavra me chamou para o curso. E eu falei, vou aceitar o desafio, que não sei muito bem o que é. E quando eu sentei na cadeira lá do curso, lá no segundo colegial que eu sentei, e o professor falou assim, olha, eu sou arquiteto e urbanista. Achei outra palavra ótima. Já ficou Nossa, super essas duas palavras interessada. chiques. Que lindo, eu quero ser isso. Eu quero ser arquiteta e urbanista. Pergunta se eu sabia o que era arquiteta, muito menos urbanista. E aí eu fui me inspirando nesses professores que ensinavam mais além do que sobre desenho.
sonhos, Sim. né? Que é algo sobre projeto, é algo sobre pessoas. Então, me apaixonei pela profissão, assim, antes mesmo da faculdade. E aí, lá na hora que eu fui prestar para a faculdade, eu já sabia, no terceiro, assim, já sabia, eu queria ser arquiteta e urbanista, isso eu já tinha certeza. E no final do colegial, assim, no terceiro, né? Na época era colegial, agora não sei como que já chama. muda. Eu já estou em uma ensino idade... médio, Mesma coisa, né? ensino médio, Mesma continua o coisa. mesmo programa, não tem nada não. Aí eu já sabia o que eu ia ser. E prestei, assim, para arquitetura e urbanismo, mas não passei na primeira vez. E eu falei, gente, eu não passei, não tinha dinheiro, né, para pagar a faculdade. Tinha terminado o curso de design, tinha uma profissão, mas não tinha dinheiro ainda para entrar no curso de arquitetura e urbanismo. E eu falei, o que mais que tem aqui nesse curso técnico, enquanto eu não consigo entrar na faculdade, que pode me agregar, né? E tem um curso muito complementar lá, também é gratuito, eu não sei se expliquei se era gratuito, acho que não. No Centro Paula Souza é sempre gratuito, então a gente presta um vestibulinho, entra, faz o curso. Como eu gostei, eu falei, eu vou prestar outro vestibulinho. E aí eu passei em edificações e fiz o curso de edificações, que é um curso mais para construção em si. Então, aprende sobre a técnica do tijolo, a técnica das vigas, pilares. Então, ela é uma coisa mais construtiva, o que complementou muito Complementa, né? a Nossa, que parte legal. de desenho. Nessa área ali, eu já estava apaixonada pela arquitetura. Eu acho que se eu tivesse feito primeiro esse outro, talvez teria uma outra visão, né? Então, Exato. foi acontecendo as coisas, acho que na etapa certa para mim. E aí, então, eu fiz esse curso e foi uma moça lá, um certo dia, a convite de um professor, foi uma moça dar uma palestra. E ela era designer, e ela foi dar uma palestra, eu assisti a palestra e falei assim, o professor que me deu a letra, ele falou assim, Rafa, vem uma moça aí dar uma palestra. Você é ótima, você é a cara desse tipo de trabalho, assim. Traz um currículo. Ele falou para mim. Aí eu falei, nossa, vou levar. E, assim, deu uma palestra para umas 50 pessoas e só eu levei um currículo. Foi graças a esse professor que me ajudou. Acho que as meninas vão querer... Não vou nem contar quem são as minhas colegas, devem ficar tristes. É que ele achava que eu conectava, que eu tinha a cara do escritório lá da moça, né? Aí ela foi... A mulher deu a palestra e foi super legal, eu me conectei. E no final, assim, a gente ainda levava currículo de papel. Tô mostrando a minha idade aqui. A gente está na mesma faixa aqui. Mesma faixa etária. Aí eu levei o currículo de papel, entreguei na mão dela e pronto, né? E através dessa entrega de currículo, eu tive a oportunidade. Ela precisou. E aí a secretária dela falou, não, teve a moça que entregou o currículo. Aí ela me ligou e era um escritório que tinha a designer, que foi a palestrante, e 2 arquitetas. Nossa. E foi lá que eu entrei como estagiária de arquitetura, antes mesmo de entrar na faculdade de arquitetura. Olha, que legal. Então você já acabou trilhando um caminho bem interessante aí. Aí eu já comecei a trabalhar, eu aprendi muito nesse escritório, desde antes da faculdade. Eu fui dali eu trabalhei ali uns 4 anos. Bastante, né? Quase 4 anos que eu trabalhei nesse escritório, que elas eram 3 sócias. Tenho muita gratidão por elas. Legal. E aí, quando eu terminei o curso de edificações, aí, enfim, eu passei na faculdade como ProUni 50%. Aí, como eu já tinha... como eu já trabalhava como estagiária nesse escritório, o que eu ganhava, eu pagava meia bolsa. Aí eu consegui fazer o meu sonho, né, que é concluir a faculdade de arquitetura e urbanismo. E é legal ela trazer isso, né? Porque passa também para as pessoas que vão assistir o episódio, né? Seguir mais ou menos o caminho, às vezes ter uma noção, né? De que realmente vale a pena você... Vale. Eu falo assim, experiência pessoal, né? Para mim, no caso, não deu tão certo igual o da Rafa, porque eu cheguei a fazer técnico integrado, né, com o ensino médio, né, que eles falam, que eu fiz de técnico em eletroeletrônica. Que legal. Mas não sigo hoje a área, eu sou de TI, né? Assim, Tá ali, tem né?
mais ou menos pezinho, tá ali, né? tem um pezinho, mas é super importante essa questão de você fazer o ensino médio integrado, né? De você se descobrir em relação à profissão e tudo mais. E foi super válido o que o pai dela, né? Os seus pais te disseram em relação à sua profissão aí, e hoje você trilhou um caminho aí maravilhoso, né? E me direcionou. Poderia ser que eu fizesse Sim. o curso e falasse, não é isso. Mas pelo menos eu tive ali a experiência. Com certeza, né? muito assim válido. Como você Exato. comentou. Então você teve a experiência naquele curso e soube que talvez não era aquela área exata, Sim, mas sim. te direcionou para outra. Então Com eu certeza. tenho gratidão pelos cursos porque me ajudaram nisso. Eu não cheguei crua, né, para a faculdade. E em relação a técnico em edificações, você acha que está puxado mais ali para a área de engenharia civil, vamos dizer assim? Isso. Edificações é mais a parte construtiva. É até um pouco a diferença aí, né, de engenheiro com arquiteto. Porque o engenheiro, ele é muito criação, ele é a parte criativa, ele vai pensar, a gente pensa nos espaços, na composição das coisas, né? Tanto em arquitetura mesmo, paredes, onde elas são, até cidades, né? Exato. A gente pode planejar a cidade inteira, que é a parte de urbanismo. Já o engenheiro civil, ele é a parte construtiva, né? Ele vem para organizar em relação à construção. Então, ele pode gerenciar a obra, ele pode pensar em relação a quanto isso vai custar, estimativa, cronogramas. Ele faz essa parte mais de construção mesmo. Toma conta aí se está estruturalmente tudo certo. Claro que tem arquiteto que faz essa parte também, tem engenheiro que faz essa outra parte do arquiteto, mas o foco da faculdade em si é diferente. E ali na hora você não teve dúvidas que seria arquitetura e urbanismo? Não tive dúvidas, porque eu já gostava mais da parte de desenho e criação e essa outra parte. Só que o estudo complementar, quando a gente aprende um pouco sobre a visão da outra profissão, você sabe até onde você pode ir. Exato. E até o que você pode avançar assim na criação. Por exemplo, vou tentar não ser técnica, mas, por exemplo, um teto, se eu posso avançar um pouco mais, se eu posso ficar sem pilar em algum canto. Então, o curso é bem assim, é menor, em técnica de edificações, mais não é uma compacto, engenharia, né? Um pouco mais compacto. mas abrange assim uma certa visão que para o projeto de arquitetura me ajuda, né? Então, para quando eu vou fazer o projeto de arquitetura, eu tenho essa visão, uma pinceladinha ali da engenharia, o que me ajuda aí para projetar. E conhecimento nunca é demais, né, gente? Então foi super válido. Exatamente. E aí, quando eu trabalhei nesse escritório de arquitetura, que eram 3 sócias, né? Eu passei a faculdade inteira trabalhando e aí a sociedade se rompeu. E aí eu tive que escolher, né, aonde eu ia. E aí eu fiquei com a Mônica, que é uma arquiteta. E aí, quando eu me formei, ela falou, Rafa, você não vai sair daqui, você ainda não vai ser mais minha estagiária, você vai ser minha sócia. Olha. E até hoje a gente até é hoje sócia. Você é sócia, porque eu acompanho no Instagram dela, vocês têm bastante, né? Porque vocês estão juntas, eu vejo os projetos e tal. Que legal. Hoje, bem legal. Exato, hoje eu trabalho com ela e ela gosta, assim, ela é engenheira e arquiteta, mas ela não gosta de falar para ninguém, porque ela gosta de ser decoradora. É verdade, a Mônica gosta de ser decoradora. Mônica Ticonelli, ela chama. E aí ela sentia que eu complementava a parte da arquitetura, porque eu tenho essa sede de... Eu gosto da decoração, gosto dos interiores, mas eu tenho essa sede, assim, do projeto de arquitetura, né, em si, que é uma parte que me encanta, eu sempre gostei. Então, a gente complementa, sabe? Eu faço a parte de arquitetura, aí chega na hora da decoração, ela quer pegar, a gente se divide, aí eu passo para ela, e aí ela vai acompanhando essa outra parte, que é enorme também, tem um bom trabalho. E as coisas foram acontecendo desse jeito. Se eu não tivesse feito o curso técnico lá atrás, se eu não tivesse levado o currículo, como que seria todo exatamente, o restante, um caminho aí que ela trilhou para chegar onde está. Isso é muito legal, né? E juntou parcerias que você leva aí para sua vida, né? E aproveitando esse gancho, porque eu acompanhei, porque o Pedro, né, o seu marido, ele é engenheiro, né? E ele tem um podcast, até assistiu alguns cortes lá. E eu queria perguntar assim, como que é, que você falou, né, que tem conexão com o cliente, né? Se você fala da necessidade realmente dele fazer aquilo no projeto, como que você desenvolve o projeto? O cliente chega para você e desenvolve o projeto. Como é que é? Legal. O Pedro, ele é engenheiro civil, né? Eu passo para ele e depois. Aí daqui a pouco eu chego na parte dele. Mas o cliente, ele vem
geralmente, todo cliente me procura para solucionar um problema. Seja assim, um problema que ele não sabe. Por exemplo, ele compra um terreno, ele tem um problema, ele não sabe como ele vai construir, desenvolver. E ele vem com um sonho, ele vem com um certo dinheiro. Então, a gente tem que ouvir. Se eu pudesse dar uma dica assim, para qualquer profissão, seria ouvir o cliente. Bacana. Independente da profissão. Então, o que eu procuro é ouvi-lo, escutá-lo e realmente sentir assim, como se eu fosse ele. Eu tenho que aconselhá-lo, claro, porque eu tenho a parte técnica, eu estudo, eu estou sempre por dentro das feiras, tudo, mas eu preciso ouvi-lo. Então, ele vai me contar a intimidade dele. Ele vai me contar o que acontece no quarto, ele vai me contar como ele quer o banheiro, como que é a rotina dele, como que ele costuma gostar das coisas. Vem coisas bem íntimas, assim, a gente precisa tentar entrar nisso, por quê? Para a gente fazer uma casa para a pessoa, né? Para ela morar, para ela ser feliz. Que ali é onde ela vai viver, né? Exato. Exatamente. E a gente vê hoje tanta gente infeliz com a própria, não só com a casa, mas a gente vê vários problemas de psicologia, né? Exato. Que aí que entra um pouco, eu vejo que lá atrás eu pensava na psicologia, acho que o arquiteto tem um pouco da psicologia, porque a gente tem que entender que as cores, por exemplo, influenciam na nossa alegria ou na nossa tristeza, nos nossos sentimentos. As plantas, se você põe plantas na casa, sua casa vira outra vibe, dá uma né? outra vibe, realmente, a imagem. Não é verdade? Tá faltando planta na minha casa. A Rafa já deu start, né? É verdade. Por que o Big Brother ele é todo colorido, com aquelas cores agitadas, com muita luz? Claro que a luz também tem a questão ali do efeito, do né? efeito, da filmagem, mas é também para causar, né? Para fazer aquela briga, para ter as pessoas nervosas. Por isso que ele é todo colorido. Então, a psicologia, assim, na arquitetura, ela se junta. Tem até um termo que a gente chama de neuroarquitetura, que é tipo um estudo do cérebro ali, das funções neurológicas em relação à arquitetura. Porque a gente pode deixar a pessoa triste, feliz. Por que os hospitais estão mudando um pouco também a forma de ser, né? Porque antes eles eram tudo branco, tudo cinza, tudo amarelinho. E hoje eles têm tentado buscar, assim, colocar uma madeira, colocar um detalhe, um desenho. Porque às vezes a pessoa passa dias, meses, até anos no lugar. E como que isso influencia até na cura dela. Exato. Então, porque é importante as cores, né? Então saber ouvir, adaptar a necessidade e aconselhar ela para o melhor para a pessoa é o segredo de um bom projeto. Claro que a gente tem inúmeras coisas por trás, mas acho que assim, você saber ouvir já está assim, 90% certo o seu projeto, porque é a necessidade. E às vezes a gente precisa ouvir, inclusive, o que não foi dito. Quando eu faço projeto de loja, por exemplo, se o cliente pede, eu quero vender mais, não sei, quero expor mais coisa. Mas o que eu faço? Quando é projeto, inclusive, de reforma, eu vou na loja, eu me faço cliente, né? Para você entender, né? Aí sim eu consigo sentir, olha, Ver o que está compra, faltando, né? Porque eu não estou achando o negócio. A gente não está achando. As coisas mais... por exemplo, tem toda uma lógica. As coisas mais baratas, assim, não precisa estar tão à vista, porque as pessoas vão procurar. E as coisas que ele quer vender mais, elas podem estar mais à vista que aí influencia na compra. Então, até a disposição das coisas na própria loja influencia se a pessoa vai comprar ou não. Se ela vai se perder um pouquinho mais nas lojas. Tem algumas lojas que pode ver que você anda e você se perde. É proposital, aquilo é pensado. Não é assim até só no pra mercado, ficar né? bonito. Quando a gente vai na fila do caixa, já tem aquele monte de guloseima, assim, a gente já fica atiçado para comprar, né? Então, é proposital aqui. É proposital. Inclusive, assim, a ordem, você vai no mercado, você entra, a primeira coisa que você pega é a salada. Por quê? É psicológico. Você comprou já a saladinha, né? Você vai comprar, vamos comprar bastante, porque essa semana vai a dieta, essa semana vai certinho. Segunda-feira começa. Aí compra fruta e tal. Aí você vai andando, lá no final, você já comprou a saladinha, né? Você vai comprar um chocolate, lógico. Exato. Você já dá aquela caloria, né? Você já começa a porcaria. Você merece o chocolatinho. E aí lá no
fim, onde está no caixa, primeiro que essa salada ficou amassada. Você vai ter que ir puxando. Pior que é verdade. Não tem lógica. Se fosse ver o correto mesmo, é a salada por último. Todo mundo faz isso. Pega a salada e põe pra cima de novo, porque colocou primeiro. Não é? Comigo é assim. Fato. E aí, então, é pensado pra você gastar mais e não pra facilitar a sua organização no carrinho. Ela tá trazendo dicas também, viu, gente? Exato. Dicas, viu? Então faz ao contrário, começa lá do fundo pra frente do mercado, né? Aí a saladinha tá Mas mais aí, fresca. na hora de passar ali no caixa, não vai escapar. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem Vai. jeito, você acaba pegando, né? Vai pegar. Pega. E vamos puxar aqui um assunto, né? Acho que a Thaís que fez essa pergunta. Qual a maior dificuldade de você ser arquiteta, né, Thaís? Você fez essa pergunta. Eu acho que é uma curiosidade dela. É porque a gente tem os perrengues, mas os perrengues são diferentes das dificuldades, né? Então, qual que é a dificuldade hoje da sua profissão? Eu acho que as pessoas estão muito traumatizadas, eu acho, para arquiteto e engenheiro, assim. Com arquiteto e engenheiro, com obra, na verdade. Não só com arquiteto e engenheiro, mas com pessoal de obra. Sempre tem alguém que tem algum problema. Eu fiz uma vez uma obra, Deus me livre. Eu tive um problema com o pedreiro, eu prometi, nunca mais eu mexo com obra. Então, eu vejo que isso é uma coisa que a gente tenta desmistificar, deixar a pessoa mais tranquila, porque são processos. E, assim, se a pessoa teve algum problema com algum outro profissional, não significa que todos Vai são ter iguais, Sim, né? Então, é uma coisa que eu acho que... Eu vejo que as pessoas têm medo. Outra coisa é que a internet tem muita informação, então muita gente acha que se formou no Instagram, não, pode deixar que eu já sei fazer minha casa. Vou fazer o telhado ali, né? Cuidado, porque assim pode dar errado, além das partes construtivas mesmo, né, sua segurança e a parte psicológica, igual a gente estava comentando, tudo tem que ser pensado para que você seja feliz na sua casa, que suas coisas caibam, que você não fique batendo o seu dedinho e tudo isso a gente pensa até isso no primeiro desenho, desde a primeira porta, linha, né? Para que a porta não fica presa na parte ali onde fica. Para você escovar os dentes, você leva uma portada. Eu né? acho que eu vou ter que levar a Rafa lá em casa, viu? Sabe? A Rafa já tem uma cliente. Tem uma cliente pensativa aqui nas suas dicas. Depois no off vou ter que conversar com ela. Mas é verdade. E, assim, desafios a gente tem. Aí são. Assim. Depende de pessoa para pessoa. Assim, cada pessoa é de um jeito e a gente tem o desafio de conviver com as outras pessoas, que é normal, assim. Exato. Então, eu não vejo assim, uma grande dificuldade hoje. Por exemplo, tem gente que vem e me fala, Rafa, você acha que já me perguntaram, você acha que a inteligência artificial vai substituir o arquiteto? Vocês vão, daqui a pouco, alguém vai clicar lá e já vai sair o projeto da casa? Eu acho que pode acontecer algo assim, mas a inteligência artificial não tem essa parte humana. Exato. Não tem um humano atrás a ponto de fazer aquilo ser Exato. Sentimento. Que é o que eu estava falando sobre psicologia, que é o que eu estava falando sobre arte. Então, uma máquina não vai ser um humano desenhando aquilo artisticamente. Por mais que a gente faça isso no computador, a gente faz isso pensando em sentimentos humanos, pensando em expressões artísticas, pensando em conceitos, usando cores, mas de uma maneira mais humana mesmo. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, assim, pode ajudar os arquitetos, pode ajudar a gente a ser mais rápido, né? Mas não acredito que vai substituir a ponto assim, de não ter mais arquiteto. Você vai digitar lá, eu quero uma casa de 3 quartos, não sei o quê, e sai um projeto pronto. Acho que as pessoas ainda sentem. É a mesma coisa que você imprimir um quadro. Você pode imprimir um quadro, pode ser que tenha várias pessoas que vão imprimir um quadro. Ótimo, mas não é igual um feito à mão. Exato. Não vai ser igual, porque tem a mão humana, tem a expressão artística da pessoa naquele dia. E, então, eu acho que isso ainda não tem como a máquina substituir. Aí chega até aquele efeito da conexão, né? De você entender o que o cliente quer, é uma coisa diferente, né? Porque você vai até dar dicas para ele. Olha, eu acho que aqui pode mudar. Eu acho que tem tudo isso, né? E que você às vai vezes... ser um apoio dele Exato. ali, né? Então, a máquina não tem esse apoio.
humano e físico, né? Físico. E o Casa Cor, Rafa? Até comentei com ela, falou, vamos falar de Casa Cor. Porque eu acho que o Casa Cor é um evento que todo mundo ali, até quem não é da arquitetura acompanha, né? Como é que é estar no Casa Cor, acompanhar, né? Porque tem muitas novidades que acabam chegando, né? Sim, eu ainda nunca fiz um ambiente da Casa tem Cor. vontade. Tenho vontade, Ah. tenho planos, mas ainda não. Mas a Casa Cor, eu acho um ambiente de expressão da arquitetura atual. Uhum. Eu visito a Casa Cor desde quando eu fiz design, desde quando eu estava fazendo design. Então faz quase 10 anos que eu formei em arquitetura. Então faz uns 15 anos, sei lá. Mas não vou fazer conta. Não, mas tá ótimo. E eu vou todo ano. E em Ribeirão é meio novo. Uhum. Eu vou todo ano em São Paulo. São Paulo. E a chance de a gente estar perto assim, de nomes da arquitetura de São Paulo se expressando ali num ambiente. Claro que é uma coisa montada para uma feira. Eu sempre falo para meus clientes, isso daí funciona, mas é Casa Cor. Lembra que é Casa Cor, realidade é outra. Porque a gente tem a liberdade, quando faz Casa Cor, tem a liberdade de fazer ali algo bem expressivo. Você tem à mão assim, fornecedores e amigos que vão te patrocinar com materiais bem expressivos também, caros, diferentes, que às vezes não tem com tanta facilidade aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, mas que trazem para expor. Então, é diferente. Mas é um local, assim, eu acredito que é um local que todo mundo que deveria visitar, porque é a expressão arquitetônica da cidade naquele ano. Se você for o ano que vem, comparar muda, com esse né? ano, já muda. Quero ir, já. É interessante. Eu tenho outros amigos que são arquitetos, enfim. Eu tenho a Rafa também que eu acompanho. Eu acho muito interessante, porque mostra espaços que às vezes te dão um direcionamento para você até ter uma ideia de montar a sua casa, de você ter algumas dicas ali. Eu acho que é muito legal isso que você exatamente. Disse. E eu percebo, por exemplo, a expressão da Casa Cor, depois da pandemia, é diferente, porque a Casa Cor fica assim, te abraça um pouco mais, tenta trazer espaços mais aconchegantes, porque depois da pandemia a gente ficou um pouquinho mais em casa, mais em off, no né? começo, então teve esse boom assim de a gente fez muita reforma em casa, muita construção de casa. É uma coisa que eu até ia perguntar. Porque as pessoas saíram, assim, dos espaços, bares, né? Fechou muito restaurante e foi para dentro de casa. Então, a balada do final de semana era em casa, na varanda, na piscina. E aí, quem estava em apartamento muito pequeno sentiu, não, quero mexer, ou quero mudar de casa. Então, teve um boom assim para arquiteto e engenheiro na pandemia no sentido de reformar e transformar a casa. E aí isso veio para as expressões arquitetônicas também e de design, né? Porque arquitetura e design que se conectam. E aí a casa ficou mais aconchegante, menos fria, e aí trouxe também para as expressões aí da Casa Cor, por exemplo. Ai, que legal. E, Rafa, deixa eu te perguntar, em relação à sua profissão, né, de arquiteta, o que falta aqui em Ribeirão Preto para a cena? O que você acha que falta? Ribeirão, eu acho uma cidade bem completa, assim, para arquitetura. Eu acho que Ribeirão eu gosto muito dessa cidade e acho que, assim, como a gente tem muito terreno, por exemplo, eu acho que São Paulo é mais apartamento para quem é arquiteto atuante. Tem condomínios e casas afastadas, assim, mas Ribeirão é muito completo. Ribeirão você tem loteamentos abertos, sem ser condomínio. Você tem condomínios de expressão boa, assim, grandes, por exemplo, Alphaville, condomínios assim, Santa Luísa. E tem também bastante apartamentos para reformar. Então, eu acho uma cidade completa. Em termos de lojas também, estamos muito bem servidos. É muito próximo de São Paulo, então o que não tiver em Ribeirão, você que é difícil, na capital. Você consegue na capital de uma maneira fácil. Já contatei fornecedores de São Paulo, por exemplo, que foram me atender super bem. Ai, que bom. Então, assim, eu não sinto falta assim, de algo tão assim. O que eu sinto que está evoluindo é a questão sustentabilidade, que eu acho que ainda Ribeirão ainda está um pouco para trás. A gente ainda
falta mão de obra específica para materiais sustentáveis. Por exemplo, o Pedro, o meu marido, ele é engenheiro civil, e ele fechou, acho que ele vai fazer uma obra em steel frame, que é um material novo, sustentável. Legal. É diferente, outra visão. Outra visão. Não é aquele tijolo tradicional que vai construir com tijolo, argamassa, e aí gera um pouquinho mais de resíduos, tem mais caçamba. O steel frame, por exemplo, é um material bem tecnológico que tem estrutura de ferro e fechamentos de madeira. E aí ela é bem resistente. É aquele estilo americano que a gente vê nos filmes. Eu até ia perguntar pra você, se você assiste, né? Porque a gente tem os canais lá, o Discovery Home and Health, o ADTV, que eles trazem esses programas americanizados, né? Porque lá, tipo, é muito madeira. É muito engraçado, madeira, né? É muito diferente. Você já pensou em fazer um projeto assim, tipo... eu sei que a realidade nossa é diferente, é tijolo, né? Sim. Mas assim, americano, muito... Como que é essa... Porque a gente tem uma curiosidade, né? Eles moram numa casa praticamente de madeira, né? É cultural, gente. Não quer dizer que não seja forte. É muito forte. A pessoa tem medo de... mas se eu der um chute, essa parede não vai cair. Não vai cair. Porque é muito forte, é muito estruturado. Pode dar um chute, pode... bater mesmo que não vai cair. Ela é forte. É cultural. A gente não tem o costume. Nosso costume é aquela historinha dos 3 porquinhos, né? O tijolo que é o forte, o tijolo que é bom, né? O resto vai cair se a gente assoprar forte. Então, gente, é cultural. Eu ainda não fiz projeto de steel frame, assim, mas eu gosto muito da ideia e acredito que é uma inovação. E não só o steel frame, tem outros sistemas aí que estão vindo, que são ideias para gerar menos resíduos, para ter mais sustentabilidade. E uma casa com steel frame, por exemplo, é mais fresca, porque o tijolo ele é quente, então para Ribeirão seria legal. Então, assim, estamos ainda em evolução, mas acredito que um futuro próximo aí vai ter mais gente fazendo. De cada vez. Um passo de cada vez, né? A gente chega lá, né? A gente chega lá. Tijolo em tijolo, a gente chega lá, né? Exatamente. E vamos precisar, né? Porque o clima está cada vez mais quente. Nossa, então, insuportável. A sustentabilidade é importante, né? Exato. Então, mas agora, falta, eu vou puxar um assunto aqui, porque eu sei que você tem um lado musical também, né, Rafa? Eu já acompanhei, já vi você tocando, cantando. E esse lado musical veio de onde, É um Rafa? hobby. É um hobby. Minha paixão mesmo é arquitetura. Mas antes mesmo eu pensava, né? Eu esqueci de mencionar. Pensava em ser bailarina, pensava em ser cantora. A minha ídolo é a Sandy. Nossa, de criança eu gostava da Sandy e tal. Hoje eu não acompanho tantas músicas novas. Eu gostava mais da época Sandy Júnior. E gosto muito das cantoras brasileiras, Marisa Monte, Paula Toller. Eu sou muito fã dessas cantoras de MPB, Ana Carolina, etc. E aí eu gostava desde criança de cantar, mas no comecinho eu acho que eu era até meio desafinadinha, viu? Mas aí eu acho que eu sempre fui autocrítica e aí gravava, tinha aqueles gradientes, punha fita e aí gravava no microfoninho e eu ouvia e ficava tentando melhorar, né? E meu pai toca violão. Minha avó, eu não conhecia minha avó, mas ela fazia todo mundo. Tinha que chegar da escola, meu pai, minhas tias, chegar da escola e tocar violão durante... Tipo, eu tinha que estudar 1 hora e tocar violão durante 1 hora. Então, o violão era tão importante quanto estudar da escola. Então, eles todos sabem tocar violão, né? Minhas tias, né? Meu avô e minha avó. Meus avós são falecidos. Aí, a gente herdou isso, né? Porque meu pai falou, você tem que aprender a tocar violão, não importa. Aí eu falava assim, meu Deus, eu tenho, pai, eu não sei, não tô com paciência. Aí ele ia me ensinar. Me ensinava da casa, era uma casa. Aí ele falou, que saco. A gente queria aprender Sandy Júnior. Queria aprender coisas legais, não essas músicas chatas. Mas aí, novamente, meu pai, ele vai adorar esse episódio. Eu aprendi a tocar violão. Mas, assim, eu toco por hobby, não sei, aquele excelente violão. Mas aí eu peguei o gosto em cantar. Então, depois eu conheci o Pedro. E o Pedro, eu conheci ele com 16 anos. A gente... eu e ele tinha 16. Eu tinha 15, ele tinha 16. E desde então a gente namora e eu casei, né? Sim. Faz 6 anos que eu casei. E a gente escolheu profissão juntos, né? A hora que ele viu que eu fui para arquitetura, ele foi para engenharia. Então a gente está ali. E aí, quando a gente se conheceu
tocando violão. Ele se interessou por mim porque eu tocava violão. Olha, tá vendo? O violão te ajudou. Ó, mais uma conquista. Agradece o seu pai. O violão, seu pai. E ele toca também. Então, Sim. aí foi legal, assim. A primeira vez que a gente se viu, a gente tocou, assim. Um tocou, o outro tocou, e a gente conversou. E aí, a gente, desde então, namora e casou e tal. E a gente tocou em bar também, por um tempinho, antes de casar, para juntar uma graninha para casar, na época. E é isso, assim. Meu irmão, ele é músico profissional. Meu irmão, ele é formado em música na UNAERP, o Matheus Furtado, e ele é muito bom. Aí ele toca violão. Já acompanho Ele é muito também. bom. Ele, a noiva, a namorada dele, ela vai matar que eu falei noiva. Dá um spoiler A aí. Helena de Paula também, ela é ótima. Nossa, o Matheus e a Helena, eles são muito bons. E eles, sim, são profissionais, porque eles são formados na UNAERP em música. E eles tocam por aí, tocam casamento, essas coisas. E você não tem E aí vontade eu não- de não voltar, dá tocar em Tempo, barzinho? eu canto no chuveiro. Tá bom. Mas, assim, barzinho é muito legal. Mas, assim, não dá tempo. A arquitetura me toma muito tempo. Então, infelizmente. Mas, quem sabe um dia, lá na frente, vamos ver. Tudo pode dar um tempinho ali, mas é isso. Alguma pergunta, gata? Não, eu acho que é isso. É isso? Então vamos de bate-rebate? Quer? Antes de finalizar. A gente tem um bate-rebate. Rafa, o bate-rebate é assim, eu vou fazer sempre uma perguntinha, você pensa numa música, enfim. Eu vou começar aqui. Isso. Vamos lá, uma obra marcante Uma obra marcante, que você projetou. arquitetônica. Exatamente, que você fez aí. Ah, eu vou dizer o Banco de Sangue. Inclusive, ele foi demolido. Mas, para mim, marcou bastante, porque foi um dos primeiros projetos grandes que eu fiz. E era atrás do Hospital São Lucas. Sim. O Banco de Sangue foi desafiador. E eu tenho pavor de sangue. Então, eu te entrava lá, entendo. quase desmaiava. Mas foi um desafio e eu amei fazer, assim. Foi bem legal. Pelo propósito que tem, né? O Banco de Sangue é um espaço de doação de sangue que eu tive o prazer de De projetar. projetar. Que Mas legal. Foi demolido porque o São Lucas ampliou e eles mudaram de Eles lugar. mudaram de Nossa, não sabia disso, não. Pois é, tá vendo? Mas é marcante para mim. Marcante. Falando de viagem, né? Que você gosta de postar também. É uma viagem inesquecível. A Itália. Itália. Quando a gente tocava no barzinho, Coisa. tudo conecta, né? Era para guardar dinheiro pra gente poder fazer o casamento e poder viajar, fazer uma viagem legal. Na época o euro tava mais barato que agora. É. E foi muito marcante para mim a viagem para Itália com o meu marido. Para Que mim foi legal. Ai, muito que legal. massa. E você gosta de dar dicas também, né? Você Gosto. sempre dá Gosto. umas dicas. Ela até aqui no meio, ela já deu um monte de dica, né? Pro pessoal captar e quando assistir, então fica atentos aí pras dicas, né? Já que você puxa um pouquinho nessa questão de música, você citou aí cantoras que você gosta, enfim, que você, enfim, curte. É uma música que você escuta assim e fala, uau. Nossa, tem tantas. Deixa eu pensar uma. Fique à vontade, uma que marca, assim, quando você escuta e fala. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer. Ah, mais ou menos isso. Tá Gente, vendo? por que Tem, eu falei que ia ter surpresinhas, falei, Fiquei ó. com vergonha. Vergonha nada, Imagina, Rafa, para vergonha com do quê? isso. Vai, Thaís, eu vou deixar essa última com você. Arquiteta em uma palavra. Sonho. Uau, boa, hein? E você lida com sonhos, né? É. E não é fácil, né? Não, mas é realizador. Quando a gente vê o sonho da pessoa se materializar, a pessoa emocionada, é o melhor pagamento, né? Pois é, É, então eu sou. fala suas redes sociais aí para o pessoal acompanhar suas obras, poder também entrar em contato com você. Isso. Manda a ver suas redes sociais, Gente, Rafa. foi um prazer. Me segue aí no Instagram, rafaelafurtado.arquiteta. Eu tenho também Pinterest, tenho também um canal no YouTube. Não tem muitos vídeos, mas tem um pouco de dicas arquitetônicas lá. Mas eu posto bastante no Instagram. E me segue lá, me manda uma mensagem, vamos conversar. Estou muito feliz de estar aqui. Que Gostaria legal. muito de fazer um projeto para vocês que estão assistindo. Olha, já Olha. tem, então, ó, fiquem atentos, hein? Rafaela Furtado, ela é sensacional. Chegou o nosso momento das nossas redes sociais, Thaís? Segue lá, gente, @Corrolê Ribeirão, que a gente sempre posta os eventos aí que tá acontecendo em Ribeirão Preto.
E segue também o nosso podcast. Que é @qualroleRibeirãocast. Se inscreve lá no nosso canal, por favor, tá? Dá aquele joinha lá. Ativa o sininho também, Ativa o né? sininho, que eu adoro falar. Ativa o sininho, Drim, e curta aí os nossos episódios. Esse é o 11º, vai estar disponível lá. E você pode entrar no nosso Instagram também para acompanhar as agendas, tudo certinho, né, Thaís? E para assistir os demais também, que a gente tem vários vídeos, né? Vários podcasts aí. Toda quarta sai às 19 horas, tá? Então, tem uma leva de episódios aí, da primeira até até a terceira temporada. Esse é o 11º episódio, então tem muitos aí para você degustar. Um mais interessante que o outro, diferente do outro, para você acompanhar. Rafa, muito obrigado. Obrigado, Rafa, de verdade mesmo, viu? Adorei, vocês são ótimos. Aê, vai te aguentar aí. Gente, segue eles são demais. Beijo, pessoal, e até o próximo episódio. A gente se encontra. Valeu? Tchau. Esse foi o Qual Rolê Ribeirão Cast. Até o próximo. Tchau.